Queridos, como nós falamos no começo, hoje é um culto de gratidão a Deus. Se você é novo com a gente, é um culto um pouco fora do normal, mas é um dia importante para a celebração da nossa igreja. Se a gente não se conhece ainda, eu sou o André, sou pastor aqui da igreja. E por falar na fidelidade de Deus e tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio, nós vamos começar o nosso tempo de gratidão, continuar o nosso tempo de gratidão, mas começar a mensagem hoje mostrando para vocês um pouquinho da fidelidade de Deus para com a gente nos últimos anos. Nós temos um vídeo de retrospectiva da nossa igreja, com algumas imagens bem antigas e algumas não tão antigas, de como era o nosso espaço antes dessa construção. Dá uma olhada no telão para a gente poder celebrar juntos. Essa é a construção de 2014, tá? Que não era legenda, 2014. Agora sim, 2016. I'm standing knee deep, but I'm not where I've never
Parece que, por um lado, aconteceu tão rápido, né? Alguns de vocês talvez estejam aqui hoje pensando, eu nem conhecia a igreja antes, quando eu vim já estava começando a ficar bonito. Mas para quem lembra dessa jornada, vocês estão sentados em cima do que era uma calçada antigamente, né? E hoje a gente vê Deus providenciando, pela sua fidelidade, tudo aquilo que a gente precisa. E um espaço tão maravilhoso. Como nós falamos no começo, lá na oração lá fora, hoje nós não estamos celebrando um prédio, nós estamos celebrando a fidelidade de Deus, e a parte visível a nós é um prédio. Nós vamos hoje dedicar esse dia à celebração daquilo que Deus tem feito no nosso meio, daquilo que Ele tem feito em nós como igreja. E a gente parar tudo para a gente celebrar hoje é uma coisa devida. E é uma coisa importante, porque se você for parar para ver a história do povo de Deus, principalmente no Antigo Testamento, Deus fez grandes coisas, né? no povo de Deus. Grandes milagres, provisões, coisas maravilhosas, histórias que estão na nossa mente até hoje. Mas muito facilmente o povo de Deus, e nós não somos diferentes, nós podemos ver a mão de Deus mover como moveu aqui, e a vida continua. E a gente entra aqui, a gente se acostuma com o novo espaço e a vida continua, e a gente se esquece de como Deus tem sido fiel para com a gente se esquece de como Deus tem movido através da nossa fé, da nossa generosidade, a gente se esquece daquilo que Deus já fez para que a gente possa ter fé para aquilo que Deus ainda vai fazer. Então nós vamos parar hoje, vamos lembrar, vamos contar a história, vamos fazer um paralelo entre o que Deus tem feito na nossa vida aqui na PIB e algumas coisas que Deus tem feito no passado. Se você tem a sua Bíblia contigo aí, abra lá no livro de Josué, no Antigo Testamento. Nós vamos olhar hoje uma história muito conhecida da Bíblia. E nós vamos fazer um paralelo contando a história do que Deus tem feito na nossa igreja aqui na PIB, através de uma história que se encontra lá em Josué capítulo 6. É uma história verídica, que aconteceu de verdade, como a nossa aconteceu de verdade, e é uma história que conta a conquista, uma conquista muito grande do povo de Deus. Uma conquista muito grande do povo de Deus. Em Josué capítulo 6. Galera do multimídia, vocês me mostraram um sinal, mas eu não consegui ler daqui. Tá bom? Tá bom. Tem uma placa lá, mas eu não... Vou melhorar meus óculos. Uma grande conquista do povo de Deus, a história da conquista de uma cidade chamada Jericó. Você já deve ter ouvido dessa história. Não é Jerico, é Jericó, tá? O nome da cidade. Enquanto você acha aí no Josué capítulo 6 uma lição de história bem rápida. O povo de Deus estava como escravos no Egito durante todo o êxodo. Eles passam 400 e poucos anos ali. Moisés é usado por Deus para tirá-los do deserto. Eles passam 40 anos no deserto. Moisés morre e o povo agora está pronto para entrar na terra prometida. Após a morte de Moisés, Josué é encarregado de levar o povo para essa terra prometida, essa promessa de Deus para a vida deles. E eles atravessam o Rio Jordão para a porção principal da terra de Canaã. E eles vão tendo que conquistar algumas cidades e transpor algumas barreiras para ter aquilo que Deus tinha prometido. E a primeira cidade que eles encaram ao atravessar o Rio Jordão é essa cidade chamada Jericó. Primeira cidade que eles encontram. E a primeira coisa que Josué faz no capítulo 2 de Josué, nós não vamos ler, mas eu quero citar para você, em preparação para essa conquista de Jericó, ele manda, antes de qualquer batalha, antes de qualquer coisa começar, ele manda espias para a cidade de Jericó. Vão lá, vão dar uma olhada na situação, vamos preparar o nosso ataque, preparar uma estratégia baseada no reconhecimento que vocês vão fazer. E aqui na PIB, no nosso processo de construção, nós fizemos algo que para mim se iguala a esse trabalho dos espias. Nós, aqui na PIB, olhamos para o que nós íamos precisar fazer, sabíamos que o desafio não era grande. Se você estava aqui com a gente na época, você vai lembrar que em março de 2016, a primeira coisa que nós fizemos, nós convocamos um mês de oração. Tem uma imagem aqui de uma logo, talvez vocês vão lembrar um pouco dessa logo. Nós convocamos
um mês de oração para a gente orar a respeito desse projeto. Quantos estavam aqui lembram disso, do mês de oração? Nós passamos o mês todo orando, focando nisso. Nós tivemos aqui encontros de oração segunda, quarta, sexta, tivemos algumas vigílias e assim por diante, orando, pedindo a Deus por aquilo que precisava acontecer aqui. E era algo imponente, era algo difícil de se acreditar. E nós começamos lançando esse fundamento como espias, orando pela igreja. Eu me lembro muitas vezes que mais ou menos onde está a porta ali, a gente colocou uma faixa amarela no chão. Lembra, Eliane? Eliane estava comigo, Carlito e Rose estavam, Cristina, outros estavam aí. Nós colocamos uma faixa amarela no chão, na calçada, e eu pedi para vocês no domingo, toda vez que você passar por cima daquela faixa, lembra que é ali que vai começar o novo prédio. Então, ore pelo novo prédio. E muitas vezes a gente encerrava as nossas reuniões de oração, as pessoas que estavam aqui comigo vão lembrar, a gente orava aqui dentro e a gente saía lá fora, ficava em pé, em cima da faixa, olhando para o que estava o prédio ali, orando, Deus, nós não vemos hoje... Eu não ia chorar. Nós não vemos hoje um prédio, mas nós cremos com os olhos da fé que vai ter um prédio aqui, já já. E nós ficamos em pé em cima daquela faixa, crendo em algo que parecia absolutamente impossível. Impossível. E quantas vezes Carlito, Rose, Cristina, Eliane e outros que eu não lembro, de mãos dadas em cima daquela faixa ali, marcando, aqui vai ter um prédio. Eu não vejo, mas vai ter um prédio aqui. E vai ser bem aqui onde nós estamos pisando. E nós fizemos esse trabalho como se fôssemos espias, preparando para aquilo que Deus faria no nosso meio. E em Josué capítulo 5, no versículo 13, se você está aí no 6, dá só uma espiada no versículo 5, no capítulo 5, versículo 13. Continuando a nossa história. Diz que Josué, agora, depois dos espias, ele já está preparando para o ataque. Estando Josué perto de Jericó, ele olhou para cima. Diz o versículo 13. Sabe por que Josué olhou para cima? A cidade de Jericó ela era construída em cima de um morro. Hoje nós temos escavações arqueológicas que comprovam isso. Era construída no topo de um morro, muito provavelmente não tinha só uma muralha em Jericó, mas muito provavelmente tinha duas. As escavações arqueológicas mostram um muro de arrimo em volta do morro. Só para você ter uma ideia, esse muro de arrimo tem de 4 a 5 metros. E depois de passar o muro de arrimo, ainda tem uma subida e tem um outro muro, que é o muro que protege a cidade, que tem de 6 a 8 metros. Se você for lá hoje na Terra Santa, você pode observar Jericó. Ela está ali ainda em ruínas. 2 muros construídos no cima do morro. Agora imagina você está em pé, no pé do morro, olhando para uma cidade que você precisa conquistar. E você olha para cima, você vê um muro de arrimo de 4 metros, daí uma subidinha e mais um muro de 8 metros mais acima. E lá dentro está a cidade. Todo mundo sabe que isso seria uma coisa difícil de se acreditar. Todo mundo sabe também que uma das grandes fortalezas de Jericó era que para atacar Jericó, você não tinha que só subir o morro e transpor 2 muros, mas você tinha que atacar de baixo para cima. E você sabe que quem ataca de baixo para cima tem uma desvantagem tremenda. E nós vimos uma situação muito parecida com isso, quando nós começamos a pensar sobre o nosso prédio. Parecia absolutamente impossível aquilo que nós nos propomos a fazer. Uma muralha muito grande, a gente se sentia como uma muralha muito grande e a gente atacando de baixo para cima. A probabilidade muito difícil. Para nós a muralha era um valor. R$175 mil. E era uma muralha, vocês lembram disso? Era uma muralha, R$175 mil. 2 anos antes, em 2014, nós tínhamos feito uma construção das salinhas infantis lá em cima, uma reforma dos nossos banheiros e construção, ampliação ali do berçário, um depósito, a cozinha, nós reformamos, fizemos um banheiro lá em cima, demos uma ajeitada no palco aqui, aumentamos um pouco o nosso tempo, e naquela época, essa primeira construção em 2014 ficou em 100 mil, que era uma coisa assim, inacreditável, quando a gente começou. Ainda bem que a gente não sabia que o custo ia ser 100 mil no fim, porque se a gente tivesse proposto 100 mil, ninguém tinha aceito. A gente foi na inocência, pensando que ia fazer assim, e o negócio foi crescendo, a gente foi fazendo mais, e Deus foi providenciando. Quando terminou em 100 mil e estava pago. E era uma coisa absolutamente impossível, impensável naquela época. E agora, 2 anos depois, em 2016, nós nos encontramos já sem espaço de novo,
mas dessa vez, para a gente ter um pouco mais de espaço, nós precisaríamos de 175 mil, algo que nós nunca tínhamos feito antes. 100 mil era milagre, agora vim com 175, era a maior muralha que nós já tínhamos enfrentado aqui na PIB. A gente se sentia como se atacando de baixo para cima, e para ajudar, o Brasil, bem naquela época, estava entrando numa crise econômica e política muito grande. E no domingo, dia 17 de abril, eu fiquei em pé nesse palco, nesse púlpito, e preguei uma mensagem desafiando a nós como igreja a arregaçarmos as mangas, a orarmos, a nos sacrificarmos, a fazermos o impensável, a buscar de Deus uma quantia que você contribuiria, que eu contribuiria para que nós pudéssemos construir. Eu preguei aquela mensagem assim com todo o ânimo e toda a fé e toda a alegria que eu podia pensar. E enquanto eu pregava o meu sermão aqui nessa noite, com toda a minha paixão que eu podia tentar gerar, tinha uma coisa acontecendo lá em Brasília. Se você estava aqui, você vai lembrar. Tem um vídeo que vai nos ajudar a lembrar o que estava acontecendo enquanto eu pregava. Depois de 6 horas de votação na Câmara em Brasília e 367 votos a favor, os deputados aprovaram a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora é o Senado que vai julgar as denúncias de crime de responsabilidade. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! A comemoração veio no voto número 342 pró-impeachment, dado pelo deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco. A oposição e partidos dissidentes alcançaram o número necessário para admitir a abertura do processo contra a presidente Dilma Rousseff no Senado. 511 deputados votaram, 367 a favor, 137 contra e 7 abstenções. Eu me recordo naquela noite, 17 de abril de 2016, que tinha até pouca gente na igreja. E muitos tinham ficado em casa assistindo isso que estava acontecendo, uma coisa histórica na vida da nossa nação. E nós lançamos o projeto. Eu lembro que eu fui para casa pensando, caras, se o cara pudesse escolher a pior noite para lançar um projeto de uma coisa que parecia impossível, que a gente nunca fez antes, uma muralha de Jericó, escolhe a pior noite. Era aquela noite. E muitos de vocês acharam que eu era doido. E de vez em quando eu questionava também se eu não era doido. Mas fora a brincadeira, nós tínhamos um sentimento todo o tempo que, apesar de aos olhos humanos parecer impossível, que Deus estava nesse negócio. Eu me lembro que ao mesmo tempo que eu pensava que, cara, não podia ter escolhido uma pior noite, eu pensava, isso vai trazer glória para Deus. Porque na pior noite, na pior circunstância, com uma coisa impossível para a gente, Deus vai ser fiel. E um dia nós vamos celebrar a fidelidade de Deus e contar a história da fidelidade de Deus como nós estamos fazendo hoje. E Deus tem sido fiel e hoje nós estamos dando honra e glória a Ele. Assim como Josué olhou para cima, Josué capítulo 5, versículo 13, ele viu aquela cidade imponente, 2 muros em cima do morro, cidade fortificada. Se você vê a continuação do versículo 13, Josué capítulo 5, versículo 13, você vai ver que Josué ele viu algo mais imponente ainda. Ele olha para cima para olhar para a cidade, é lá que nós vamos atacar, mas ele vê algo mais imponente ainda. Diz que ele viu um homem em pé, empunhando uma espada, e aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? E o homem responde: nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Josué, ele vê algo imponente, mas ao olhar para aquela cidade imponente, ele vê algo sobrenatural. Ele vê um anjo do Senhor que traz uma mensagem para ele. Nós vemos a mensagem no capítulo 6, versículo 2. Olha o que ele diz. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Deixa eu abrir um parêntese para a sua vida pessoal.
Quando você olha para uma situação imponente na sua vida, que parece impossível na sua vida pessoal, tem algo que é mais imponente do que o seu problema. É Deus que luta contigo. Cuidado para não olhar só para o problema e esquecer de ver que tem algo muito mais imponente, algo que faz possível aquilo que parece impossível, que é Deus nas nossas vidas. Com essa mesma certeza que Deus faria o impossível, nós lançamos esse desafio, pedimos que todos vocês orassem, nós começamos a arrecadar fundos para essa construção maluca que a gente precisava fazer. O que eu acho interessante na história de Josué e da conquista de Jericó é que não tinha muito que o povo podia fazer para conquistar a cidade. O povo de Israel está lá e o que a gente vai fazer? Não tem muito o que fazer, e Deus dá uma instrução para eles no versículo 3, capítulo 6, versículo 3, diz assim: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, e faça isso durante 6 dias. Deus diz o seguinte: caminha com aquilo que está na tua mão, marchem com todos os homens armados, pega a arma que você tem e caminha, como se ele estivesse dizendo: faz o que você pode, e eu vou fazer o que você não pode. Porque pensar que vocês vão conseguir derrubar essas muralhas, pensar que vocês vão conseguir atacar de baixo para cima, vocês não vão conseguir. Então faça aquilo que vocês podem, aquilo que tem na sua mão. Faz, caminhe, e eu vou fazer o resto. E é isso que nós fizemos. Nós demos daquilo que tínhamos, daquilo que não tínhamos. Muitos de vocês tomaram um passo de fé muito grande, realmente fé, crendo que era de Deus, mas não sabendo de onde viria. E nós começamos a marchar fazendo a nossa parte, crendo que Deus faria a parte dele. E assim como cada passo dessa marcha do povo de Josué, em Josué foi um passo de fé, nós também demos passos de fé, sabendo que Deus faria algo sobrenatural. E é interessante, na continuação dessa história da conquista de Jericó, no versículo 10 diz o seguinte: mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia que eu te ordenar. Fiquem quietos, nós só vamos marchar. Não vamos falar nada, não vamos gritar, não vamos fazer fanfarra, nós só vamos marchar e obedecer aquilo que Deus nos comandou a fazer. Esses passos de fé que vocês deram, passos de sacrifício e de contribuição, foram dados também em silêncio. Ninguém aqui sabe quem deu, quem não deu, quanto deu, quando deu. Foi algo anônimo entre você e Deus. E foi algo que foi dado em silêncio, em anonimidade. E nós pedimos que cada um de vocês orasse e pedisse de Deus um número, uma quantia. E vocês oraram, tiraram 2 semanas para orar, e vocês voltaram e declararam num papel anonimamente: é tanto, é tanto, é tanto. Nós arrecadamos isso. Vimos que Deus estava nesse negócio, que a gente poderia continuar. E nesse culto nós distribuímos alguns tijolos. Alguns de vocês têm esses tijolos em casa, né? Eu faço algumas visitas, nós temos alguns tijolos aqui no fundo, ao lado da maquete. Eu faço algumas visitas e eu vou na casa de vocês, como tem na minha. Se você for, você vai ver lá um tijolo que marca a participação e um passo de fé dado por uma igreja. Por que esse tijolo? Para que nós possamos, daqui a alguns anos, lembrar do que Deus fez hoje. É um marco, é uma forma da gente lembrar: Deus foi fiel no passado, Ele será fiel no futuro. E eu vejo isso na casa de vocês. Recentemente estava na casa do Ricardo e da Márcia, lá em Paranaguá, que se mudaram daqui depois do projeto, mas levaram consigo, está lá no hack deles também, que tem participado aqui com a gente. E assim como o povo simplesmente obedeceu e marchou com aquilo que tinha em mãos em silêncio, vocês ouviram uma quantia a dar, vocês obedeceram e marcharam em silêncio. E nessa marcha que nós fizemos, Deus trouxe algumas pessoas muito especiais para marchar com a gente. Nesse caminho que a gente trilhou, Deus nos abençoou com algumas pessoas. Eu quero chamar aqui na frente algumas pessoas para reconhecer a bondade de Deus trazendo pessoas ao nosso redor. Quero chamar o Reginaldo, por favor, Reginaldo Cardoso, que nos ajudou com a construção. Vem para cá, Regi. Reginaldo, para você que não sabe, desde o projeto de 2014 e antes da minha chegada aqui na igreja, tem sido administrador da nossa igreja, ele faz parte da diretoria, e Deus tem dado a ele uma experiência no passado com construção,
e com a administração de obras. Ele tem sido o administrador aí das nossas obras, tem sido uma ferramenta tremenda nas mãos de Deus para a nossa igreja. Tem doado tempo que ele não tinha para estar aqui, conversando e brigando de vez em quando, para que o nosso projeto saísse. E nessas duas construções, né, Regi, a nossa amizade tem se aprofundado muito, um carinho muito grande. Além de sermos da mesma igreja, temos um carinho pelo outro, uma amizade. E eu digo assim, eu e o Regi, de vez em quando, a gente briga sobre algumas coisas, numa boa, né, a gente briga, e o projeto sempre sai melhor, porque ele tem uma ideia, eu tenho outra, a gente vai brigando, de vez em quando ele torce o meu braço, de vez em quando eu torço dele, e o projeto sai melhor por causa do Regi, da presença dele na minha vida. Eu quero agradecer, fica aqui, Regi. Quero chamar aqueles que fazem parte da comissão de construção que o Regi liderou. Então, se você faz parte da comissão de construção, Chico, Humberto, Miguel, quem mais? Anildo, vem para cá. Vocês, Aldori, vem para cá. Vocês que fizeram parte dessa comissão de construção que nos ajudou, por favor, vem aqui para frente também. Nós queremos agradecer vocês. Isso, Rodrigo Soria. E mais alguém que eu estou esquecendo da comissão de construção? Esses homens se dispuseram a, desde o começo, nos ajudar a escolher a empresa para a construção e acompanhar a obra. Então, nós pedimos a ajuda de outras pessoas, cada um tinha uma área de conhecimento, de especialidade, e essas pessoas nos ajudaram a poder escolher uma empresa idônea, acompanhar a obra e, até o fim, decidir alguns projetos que nós faríamos ou não faríamos. Então, quero agradecer essa comissão de construção também. Quero reconhecer mais uma pessoa que Deus trouxe para marchar com a gente, que é o Rodriguinho Eugênio. Cadê o Rodrigo Eugênio? Vem cá, Rodrigo. O Rodrigo foi contratado pela nossa igreja como secretário da igreja no começo desse ano, e parte do projeto de contratação dele era sabendo que, tendo uma construção aqui, nós precisaríamos de uma pessoa aqui trabalhando, orçando coisas, recebendo material e nos representando aqui. O Rodrigo tem sido melhor do que encomenda, tá? Melhor do que encomenda. É um cara que, literalmente, eu cheguei hoje na igreja, ontem eu tinha percebido uma coisa que estava fora do lugar, pensei, a gente precisa arrumar isso antes da inauguração. Cheguei na igreja hoje às 3 horas da tarde, ele estava arrumando aquilo que eu tinha pensado, não tinha falado. Isso é um homem segundo o meu coração. Louvo a Deus por ele. Louvo a Deus por ele. O Anildo, que está aqui, entrou meio de gaiato numa comissão de construção, né, Anildo? A gente chamou ele pedindo uma ajuda para ele na parte legal, de contratos e de pagamentos e retenção de impostos e tudo mais. E o Anildo é uma pessoa que marchou com a gente, silenciosamente, sem talvez você nem saber, mas nós tivemos alguns entraves legais com decisão de o que precisa reter de imposto, o que não precisa, o que é certo, o que é errado, opiniões de contadores que não tinham fundamento, e o Anildo nos guiou nesse processo. E ele nos ajudou a caminhar dentro da legalidade, nos ajudou a consertar um monte de coisas, e sem brincadeira, o trabalho do Anildo provavelmente nos poupou de 10 a 15 mil reais de multas que nós teríamos que pagar depois, porque a gente não sabia de uma documentação, e o Anildo nos ajudou com isso. Então, obrigado, Anildo, pela sua contribuição também. Eu quero mostrar isso para vocês, para reconhecer eles, mas também para vocês verem que, quando Deus está no negócio e a gente começa a marchar, Deus traz pessoas para marchar com a gente. Traz pessoas que têm aquilo que está na mão deles, eles não sabem fazer muita coisa, mas aquilo que eles têm na mão, eles contribuem e eles marcham com a gente silenciosamente. Deus tem provido maravilhosamente para a nossa igreja. Quero chamar mais 2 camaradas para vir para cá, o Vinícius e o Robson. Vem para cá, Vini e Robson. Mais 2 pessoas que Deus tem chamado para marchar com a gente. E, mais uma vez, marcharam silenciosamente. Talvez vocês nem conheçam o Vinícius e o Robson, mas eles têm contribuído também para esse projeto. Para você entender, nós tínhamos o projeto arquitetônico, com um projeto muito simples, elétrico. Tinha algumas luzes, acho que umas 10, 12 luzes, algumas tomadas, e era uma coisa muito amadora. E na época que nós estávamos preparando para trabalhar nessa parte elétrica, o Vinícius e o Robson, nós descobrimos, são engenheiros eletricistas que trabalham aqui em São Francisco, em várias empresas grandes da nossa cidade. Vieram para a igreja e se propuseram a fazer um projeto
elétrico para a nossa igreja, um projeto profissional. Além de fazer isso, que é uma coisa que é feita no computador, eles literalmente subiram na laje, quebraram concreto, passaram tubulação, passaram toda a fiação, coordenaram toda a compra de tudo isso e instalaram tudo isso que vocês estão vendo aqui. Toda a instalação elétrica foi feita por eles, como bênção para a nossa igreja. Pessoas que Deus trouxe, se nós fôssemos pagar por esse serviço, eu não quero nem imaginar quanto que a gente teria que pagar uma empresa para fazer isso. E eles têm marchado com a gente, têm dado aquilo que está nas mãos deles, têm vindo depois do serviço, 7 horas da noite, no sábado, no feriado, na chuva, passado dias e dias aqui, puxando fios, instalando. Eu até um dia perguntei para o Vinícius, falei, Vinícius, no seu trabalho, você faz esse negócio de quebrar a parede, passar fio? Ele falou, não, eu faço o projeto, eu assino, tem outras pessoas que fazem isso. E aqui eles trabalharam realmente de peão com a gente, ajudando a gente a caminhar junto. Então quero agradecer a vocês também, Vinícius e Robson, também conhecido como Zaca. Tem muitas outras pessoas que a gente poderia trazer aqui para frente, muitas outras pessoas. Eu não posso citar o nome de todos vocês que contribuíram, mas eu quero que você veja que quando a gente marcha e a gente simplesmente obedece, e Deus diz, vai com aquilo que você tem e eu vou fazer o resto, Deus traz pessoas para marchar com a gente. As mulheres se mobilizaram fazendo bazares, só nesses bazares aí, por um cálculo por cima, a gente deve ter arrecadado mais ou menos 13 mil reais, que foi para a construção, quase 10%. Os homens no mutirão, trabalhando aqui para que a gente não tivesse que pagar alguém para fazer, ajudando a gente, contribuindo aqui, chuva, sol, fazendo aquilo que você podia, nos ajudando. Todos vocês que oraram por esse projeto, todos vocês que deram por esse projeto, meu muito obrigado. Vamos agradecer esses homens aqui, mais uma vez. Obrigado. Vamos descer. Eu amo o que a Bíblia diz lá em Josué capítulo 6, versículo 5. Josué capítulo 6, versículo 5 diz que quando for a hora de atacar a cidade, Deus dá uma instrução, diz o seguinte: o muro da cidade vai cair, Deus vai fazer isso, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Deus vai fazer algo sobrenatural, e aonde você estiver, com aquilo que você tem, você vem e você contribui. Cada um faz aquilo que tem, aquilo que pode, de onde você estiver, você ataca. E vocês que estavam aqui na frente, todos vocês que participaram desse projeto, de onde vocês estavam, com aquilo que vocês puderam, vocês atacaram. E por fim, depois de obedecer, de marchar, de fazer a sua parte, conforme Deus havia prometido no versículo 20 de Josué capítulo 6, quando soaram as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas, um forte grito, o muro caiu. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Aquilo que parecia tão imponente para o povo de Deus, Deus foi fiel e Deus cumpriu com a sua palavra, e aquelas muralhas que pareciam impossíveis caíram. E essas muralhas caíram lá e caíram aqui também. Tem uma imagem que eu vou pedir para eles colocarem no telão, de um documento chamado Termo de Quitação. Eu tenho ele aqui nas minhas mãos, uma cópia dele. Esse termo foi assinado sexta-feira no cartório, ali no centro da cidade, por mim e pela construtora. Esse termo declara que o pagamento de 175 mil está quitado, encerrado. A muralha caiu, como Deus disse que faria. Nós fizemos a nossa parte, fizemos o que podíamos, atacamos de onde estávamos, marchamos com o que tínhamos na mão, e Deus fez a muralha cair. Glória a Deus por isso. Sabe por que nós estamos tirando esse dia para nós celebrarmos, louvarmos a Deus, contarmos essa história juntos? Porque eu creio que Deus quer fazer muito mais ainda na nossa igreja. Eu creio que isso é só o começo daquilo que nós vamos ver Deus fazer aqui. E nós precisamos marcar essa data.
porque Deus tem mais para nós no futuro. E nós vamos precisar lembrar daquilo que Deus fez e, baseado naquilo que nós vimos Deus fazer aqui, ter fé para aquilo que Deus vai fazer no nosso futuro ainda. Jericó foi só a primeira cidade que o povo encarou depois de atravessar o Jordão, mas tiveram muitas outras cidades, muitas outras batalhas, muitas outras coisas, até que eles chegassem à plenitude daquilo que Deus tinha para eles. E nós precisamos também lembrar que essa é mais uma batalha, mas não é a última. Que terão batalhas provavelmente maiores no futuro. Mas assim como Deus foi fiel aqui, Deus será fiel no futuro. Assim como nós pudemos marchar e fazer a nossa parte, nós vamos fazer isso também no futuro. Nós precisamos lembrar que nós fazemos parte de algo sobrenatural. Nós fazemos parte de algo sobrenatural. Se você tinha dúvida de que Deus é capaz de operar milagres, você está sentado dentro de um milagre hoje. Porque era impossível aos olhos e na opinião da maioria. Quero chamar a Brunella aqui na frente. Bru, cadê você? Para que nós possamos entender que não é só uma boa ideia, não é só algo que Deus fez, mas que nós fazemos parte de algo sobrenatural. A Brunella tem uma história para compartilhar com a gente, para que a gente possa entender que o projeto de Deus para a PIB é muito maior, até mesmo do que isso que nós estamos celebrando hoje. Então, Bru, por favor, conta para a gente. Boa noite. Eu até escrevi porque eu sabia que ia ser uma noite emocionante. E eu já vi o pastor chorando, então se ele chorou, eu posso chorar, né? Então tá tranquilo. Mas assim, o que eu quero contar nessa noite não é sobre o que a gente vê, mas sobre aquilo que nós não vemos. E às vezes, por graça e misericórdia, Deus nos dá um pouquinho, nos mostra um pouquinho daquilo que Ele quer fazer. Ele nos deixa deslumbrar um pouquinho daquilo que Ele vai fazer. E até porque Deus, Ele não parou de trabalhar, né? Ele não trabalhou só nesse momento. E Ele trabalha e continua trabalhando, porque a palavra diz que Ele não dorme e nem cochila. A minha história começa em 2004, quando nós viemos para São Francisco do Sul. Essa igreja estava passando por problemas e acabou fechando. Assim, estou tremendo até. Eu e o meu marido Ed, nós assumimos o trabalho aqui. Tá. Começamos a nos reunir, éramos eu, o Ed, o Lucas, na época tinha 4 anos, meu filho, a dona Edna, que eu até achei que ela pudesse estar aqui hoje, mas não está, a Silvia e o Eric, que era o filhinho dela. A igreja estava abandonada em todos os sentidos. Não tínhamos estrutura, nem pessoas, nem ministérios, óbvio. Por vezes, esmorecíamos. E chegou um tempo em que eu estava bem desanimada e desacreditada. Não via perspectiva. E junto ao Ed, a gente buscava uma resposta de Deus. Eu queria saber se Deus estava nesse negócio. Eu não queria estar aqui batendo a cabeça no muro pensando isso aqui tem que continuar. Então, eu comecei a orar. E nesse cenário, com essas poucas pessoas, Deus, uma noite, me deu um sonho, que eu creio que foi Ele quem me deu. Sabe, por vezes, com esse sonho, nos momentos em que eu desacreditava, isso me ajudou a persistir. Na obra, que ainda era muito pequena, nas pessoas e na fé. Fé de que Deus iria fazer algo muito maior. A certeza daquilo que a gente não estava vendo ainda. E hoje, 13 anos depois, vou chorar, vejo o sonho de Deus se realizando. A obra que durante todos esses dias, dos 13 anos, era Deus quem estava fazendo. Tá, no sonho, eu vim aqui na frente e eu olhava a estrutura e tinham tijolos sendo rebocados ainda. E Deus me chama para olhar aqui. E quando eu olho aqui, tinha muita gente. Era muita gente. E eram muitos jovens. Eram muitas pessoas de mãos levantadas, como nós fazemos no nosso louvor. Louvando, orando, cantando ao Senhor. Eu acordei com uma certeza de que Deus tinha falado comigo e me dado aquele sonho. Privilégio, gente, de cada um de nós
fazer parte disso e participar junto daquilo que Deus já de antemão preparou. E hoje eu quero terminar com uma frase do pastor André. O que Deus faz vem bem antes de nós e perdurará até bem depois de nós. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Ontem à noite eu estava aqui na vigília com vocês que estiveram, a maioria eram jovens. Contei mais ou menos 50 jovens aqui na vigília, outros... Eu estou nesses 50 jovens, tá? Tinha uns outros que não eram tão jovens que estavam aqui também. 49 jovens e mais eu. E não pude deixar de lembrar do teu sonho, Bru, de ver jovens aqui louvando a Deus. Ficamos até depois da meia-noite buscando a Deus, louvando a Deus, e a gente tem visto esse sonho se realizar. Eu creio que o sonho da Brunella ainda tem coisas que serão realizadas. Nós estamos vendo Deus começar a fazer isso, mas não terminou ainda. Não terminou ainda, mas graças a Deus. A gente conta essa história para a gente entender, nós fazemos parte de algo sobrenatural, gente. Não é só uma boa ideia, não é só um movimento que a gente fez, não é só uma necessidade que a gente tinha, não é só um prédio que a gente construiu. Isso tudo faz parte de algo que Deus deu para a Brunella e outros que eu sei que já me contaram histórias de algo que Deus faria muito antes de eu chegar, muito antes de você chegar e talvez muito depois da gente não estar aqui ainda. Nós fazemos parte de algo sobrenatural. Eu quero terminar esse tempo de reflexão e de paralelo falando com vocês um pouco sobre a visão que a gente precisa ter para o futuro como igreja. Para onde nós vamos daqui, o que nós precisamos fazer a partir desse ponto. Deus tem feito grandes coisas, tanto na parte física do nosso prédio, quanto em pessoas. Deus tem trazido pessoas para a nossa igreja, Deus tem salvo pessoas aqui no nosso meio, Deus tem trazido recursos na área de família e de casamentos. Deus tem realmente nos abençoado como igreja. E nós cremos que Ele vai continuar fazendo muitas coisas, como eu falei no início, que nós estamos só no começo daquilo que Ele quer fazer. Para onde nós queremos ir daqui? Nós queremos não somente ser uma igreja na nossa cidade, mas nós queremos ser a igreja da nossa cidade. Não estou falando de a igreja como algo que chama a atenção e é a melhor, mas a igreja que a nossa cidade corre quando precisa de ajuda. É muito diferente a gente ser uma igreja da cidade, é outra coisa a gente ser a igreja que a cidade corre quando precisa de ajuda. Um centro que eles sabem, aqui eu posso ter pessoas que amam a Deus e que podem me amar e que podem me ajudar. Nós queremos impactar São Francisco do Sul. E para isso, nós precisamos de fé, nós precisamos caminhar, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não queremos somente ser uma igreja ou ter uma igreja aqui, mas eu quero ver esse lugar transformado num centro de ministério, onde durante a semana, durante o dia, durante a noite, tem gente indo e vindo, cursos acontecendo, coisas acontecendo. Isso já acontece até certo ponto. Se você vier aqui qualquer dia da semana à noite, tem alguma coisa acontecendo. Eu fico impressionado. Eu passo aqui na frente, sempre tem alguém, porque tem algum curso, tem algum PG, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas nós queremos aumentar ainda mais aquilo que nós podemos oferecer para a nossa comunidade, não somente ser uma igreja, mas um centro de ministério. É importante lembrar que Deus não faz isso através de prédios e nem de programações. Deus faz isso através de pessoas. Se nós vamos impactar São Francisco do Sul, se nós vamos ser um centro de ministério, isso não é através de prédio físico, nem de cursos, nem de programações, mas através de eu e você. Então, ao olharmos para o futuro, eu tenho duas coisas para te dizer. Primeiro, nós precisamos de vocês. Cada um de vocês. Para que a obra de Deus e o sonho de Deus seja realizado aqui, nós precisamos de vocês. Primeira parte. Segunda parte. Eu preciso do melhor de vocês. Eu preciso do você comprometido, do você preparado, do você orando, buscando, se dispondo para a gente poder continuar caminhando nessa jornada que Deus nos deu. Nós temos algumas coisas a fazer de imediato, algumas coisas que nós precisamos fazer. Nós aprovamos numa assembleia, na última assembleia,
algumas obras adicionais ao nosso prédio. Além dos 175 mil, nós aprovamos fazer a rampa ali na frente, nós aprovamos uma melhoria no nosso projeto elétrico, nós aprovamos várias melhoras que iam além dos 175 mil, para que nós pudéssemos ter o espaço totalmente preparado. Nós aprovamos um gasto de 45 mil reais numa linha de crédito. Isso foi aprovado por nós em assembleia, nós temos usado esse dinheiro e nós precisamos quitar isso o mais rápido possível. São obras adicionais, 175 mil está pago, glória a Deus por isso. Foi feita a transferência segunda-feira passada. Esses outros 45 mil nós precisamos continuar nos empenhando para isso. Nós precisamos recuperar o nosso caixa. Uma das formas que nós conseguimos quitar os 175 mil é que nós tínhamos um fundo de reserva e nós aplicamos esse fundo de reserva para saldar a construção. As entradas da construção ainda estão mais ou menos 15 mil reais abaixo daquilo que a gente precisaria. Mas nós tínhamos saldo em conta, nós aplicamos isso, pagamos a construção, glória a Deus por isso. Mas precisamos continuar trabalhando para erguer o nosso caixa de novo e quitar esses 45 mil. Nós precisamos integrar pessoas novas que estão vindo com a gente. Se você olhar ao seu redor, você vai ter pessoas que você não conhece, pessoas que estão novas com a gente. Tem pessoas novas com a gente hoje à noite, como tem todo domingo. Nós precisamos integrar essas pessoas, para que elas não venham só no domingo à noite e sintam bem aqui, mas que elas possam estar participando da vida da nossa igreja. Está num PG, está sendo conhecida, está num curso, está integrada, está servindo, sentir parte da família, não só participar de um evento no domingo à noite. E nós precisamos crescer espiritualmente, continuar crescendo espiritualmente para aquilo que Deus tem para a gente no futuro. Se nós vamos nos tornar um centro de ministério, nós precisamos de ministros equipados, homens e mulheres preparados, orando, crescendo espiritualmente, prontos para a gente fazer aquilo que Deus tem para a gente no futuro. Glória a Deus pelo que Ele tem feito. Eu creio que é só o começo, que nós precisamos marcar esse dia, porque outros desafios virão. Desafios financeiros, desafios espirituais, desafios ministeriais. E eu amo servir uma igreja que é movida pela fé. Eu amo servir uma igreja que se sacrifica, que acredita, que arregaça as mangas como vocês têm feito. Que nós possamos sempre ser assim. Que nós possamos sempre lembrar que nós somos parte de algo sobrenatural. E que nós possamos ser movidos pela fé e nunca pelo medo, nunca pelo temor. E que nós possamos lembrar desse dia, que seja um marco na nossa história, para que nós possamos também usar esse dia como uma alavanca para o nosso futuro. Amém? Fique em pé comigo, por favor. Nós vamos encerrar esse momento da palavra com um tempo de oração como igreja. Nós ainda temos outros elementos especiais para nos ajudar a celebrar, mas nós vamos encerrar com um tempo de oração, sem pressa, onde eu vou convidar você, que é a igreja, você que quiser, você que sentir direcionado por Deus a orar, eu vou convidar você que quiser a erguer a sua voz em orações de gratidão, orações de louvor a Deus e orações também de consagração desse espaço, de dedicação desse espaço à obra e aos propósitos de Deus. Isso não vai ser você erguer a sua voz e todos nós orarmos juntos, vai ser individualmente, um por um. Você que quiser, você vai erguer sua voz, nós vamos te ouvir, nós vamos orar junto contigo. Você pode agradecer, você pode louvar, você pode consagrar esse espaço. E nós vamos, como igreja, terminar orando. Assim que todos que quiserem orar, tiverem orado, eu vou encerrar também orando e consagrando esse espaço ao Senhor. Então feche seus olhos aí onde você está. E você que quiser, erga a sua voz bem alto. E vamos, como igreja agora, fazer talvez a coisa mais importante dessa noite, que é agradecer, louvar e dedicar em oração, consagrar em oração esse espaço e o nosso futuro ao Senhor. Erga a sua voz.
Eles permanecerão pela vida eterna, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, vida dessas pessoas, Senhor, nós possamos ter construído muitas casas, para que pessoas possam ser salvas, para que pessoas que estão lá fora, Senhor, possam te receber. Louvado seja o teu santo nome, grande, obrigado pelo nome do Senhor
te agradeço, Deus Pai, por essa vitória. Que as pessoas que vejam e passem aqui na frente, elas possam ver não só uma construção, mas como no passado, onde as pessoas se dirigiam ao templo, sabiam que Deus está lá. Então te louvamos porque nosso Deus poderoso está aqui. E que esteja com cada um de nós, onde quer que saiamos, onde quer que estejamos andando. E que a liderança, que o pastor, que o servo, seja, Senhor, abençoado, que nos abençoe, que esse é o local onde tu estás. Oh, Senhor, que tu és maravilhoso por tudo aquilo que tu tens feito. Essa construção, o crescimento, que seja somente para a tua honra, Senhor, para a tua glória. Eu agradeço. Amém. Jesus, nós somos gratos, Senhor, por esse tempo. Nós somos gratos, Senhor, por essa construção. Mas nós somos gratos, Senhor, porque junto com ela tu tem feito crescer o teu povo, Senhor. Tu tem feito crescer os PGs, Senhor. Hoje nasceu mais um novo PG para essa igreja, Senhor. Eu creio que essa obra, Senhor, está nascendo, está crescendo e vai multiplicar, Senhor. E esse prédio vai crescer mais, para ficar mais pessoas que estão vindo pelos projetos, pelos projetos que vêm do teu coração. Temos jovens, temos adolescentes, crianças, temos homens e mulheres que se dedicam e buscam ao Senhor. E te somos gratos, meu Deus, porque o Senhor nos ama. Nós somos mais do que cimento, mais do que areia. Nós somos vidas, e vidas que somos amados pelo Senhor. Glória a Deus. Obrigado.
Pega a sua voz comigo, vamos orar mais uma vez, consagrando esse espaço. Deus, nessa noite nós honramos o Teu nome, Senhor. Aquele nome que é sobre todo nome. Honramos ao Senhor que é mais imponente do que qualquer muralha, do que qualquer cidade fortificada. Honramos ao Senhor que é capaz de fazer algo impensável em meio a crises. Honramos ao Senhor que nos motivou em fé e em obediência a crer. E honramos ao Senhor que, ao marcharmos, fez o milagre acontecer. Nós dizemos como na Tua palavra diz, porque dele e por ele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Então, Deus, nós dedicamos esse espaço ao Senhor, Pai, nós consagramos essa ferramenta que o Senhor tem nos dado, esse espaço físico, ó Deus, a Tua obra, os Teus propósitos, Pai. Nós oramos, ó Deus, que seja sempre um hospital de almas, ó Deus, esse espaço. Um lugar de pessoas encontrarem amizades, encontrarem vida, encontrarem Jesus, encontrarem transformação, encontrarem amor, ó Deus, encontrarem a verdade que liberta, Pai, que seja um lugar onde cadeias são abertas, onde correntes são quebradas, ó Deus. Seja um lugar, ó Deus, onde olhos são abertos para enxergar a grandeza e a bondade do Senhor, Pai. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja enchendo esse lugar com a Tua presença, enchendo cada um de nós com a Tua presença, cada um de nós que somos a Sua igreja, Deus. Nós nos consagramos e nos dedicamos ao Senhor, gratos por aquilo que o Senhor tem feito e sabendo que o Senhor quer fazer muito mais ainda. Então, Deus, recebe o nosso louvor. Enche esse lugar, ó Deus. Usa esse lugar para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que seja somente o começo. Que os nossos olhos possam ver, ó Deus, a Tua fidelidade repetidamente sobre esse lugar e sobre as nossas vidas, Pai. Que esse dia seja um marco na vida de cada um de nós. Para aqueles que talvez nunca viram algo assim, talvez são novos na fé, ó Deus, que nós possamos ter a certeza de que Deus está no nosso meio, de que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo cujo pedimos e pensamos, conforme o Seu poder operando em nós, a Sua igreja, para a honra e glória do nome dEle. Vamos cantar juntos? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui nesse novo lugar. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. Esse lugar é para o Senhor. Vem inundar, encher esse lugar com a Tua glória, Pai. Desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. É isso que nós oramos, Senhor. Nós cremos que é por isso que o Senhor fez esse milagre. Então vem encher esse lugar com a Tua glória, com a Tua presença, Deus, não somente nessa noite, mas em tudo que vai acontecer aqui. Que cada pessoa que entrar por essas portas, passar, Deus, por esse espaço, possa sentir que tem algo diferente aqui. Que o Teu Espírito Santo esteja atraindo pessoas, famílias, casais, crianças, jovens, à pessoa de Jesus Cristo. Que seja aqui um lugar de encontro de pessoas com Deus, de encontro de pessoas perdidas com o propósito de Deus para com as vidas delas, de encontro de pessoas que estão precisando de respostas com aquele que é a resposta, de encontro de pessoas que não conhecem, não têm um caminho com aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Nós dedicamos e consagramos esse espaço, as nossas vidas essa noite ao Senhor, para esse propósito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus.
gritar. Marchar em silêncio acabou, agora é gritar. Sua fidelidade dura para sempre. Amém? Podem se sentar por alguns instantes. Antes da gente encerrar, nós queremos mostrar para você um pouco do futuro. E muitos de vocês que estão no nosso meio chegaram depois do lançamento desse projeto. Foi lançado há 1 ano atrás. E muitos de vocês não sabem daquilo que ainda está por vir. Isso que está acontecendo aqui é simplesmente uma pequena parte de um projeto muito maior que nós desenvolvemos como igreja, para que a gente não perdesse tempo e dinheiro construindo coisas que não contribuíssem para um todo no futuro. Nós fizemos um projeto arquitetônico que já compraz várias outras coisas aqui na nossa igreja. Isso é simplesmente uma pequena parte disso. Então nós vamos daqui a pouco mostrar um filme depois que o Reginaldo falar esse negócio que ele quer falar. Eu não sou esse projeto que ele está falando, tá? O projeto ia falar. Amados, eu não teria como continuar ali sem vir até a frente aqui. Agradecer a todos vocês, mas de uma forma muito especial tentar lembrar de tudo aquilo que a gente falou nessa noite, de tudo que isso aqui representa. Mas ele representa muito mais, pelo menos para a minha vida, e eu sei que para a vida de muita gente que trabalhou e viveu esses dias todos aqui na igreja, não só essa obra, mas já há alguns anos. Nós temos experimentado alguma coisa nova. Talvez alguns como vocês, 30 anos de cristão, de servo de Deus, eu experimentei algumas coisas novas na minha vida de alguns anos para cá. E isso tem me feito crescer bastante. Eu estou falando de fé. De acreditar e começar a entender como é que a fé funciona. Mas para isso, a gente precisava exercitar a fé. Sem o exercício da fé, as coisas não acontecem. Para mim, eu digo para vocês que era um pouco complicado. A minha esposa sabe o quanto eu sou metódico com as coisas. Mas eu andei ao lado desse rapaz aqui, que é bem mais novo do que eu. Não muito. E eu tive que achar num menino novo desse esse exercício da fé. Muitas vezes quando ele começava eu brincava, né? Com todo respeito, falava, esse homem é doido. Porque eram coisas que eram inatingíveis realmente, muitas coisas que aconteceram, a obra e tantas outras que a gente viu acontecer. E esse exercício da fé me fez crescer muito e fez a igreja crescer muito. Eu creio que hoje nós somos uma igreja diferente, porque nós exercitamos a fé. E eu gostaria de agradecer a você, pastor André, ao senhor, pastor André, por tudo isso, porque você me fez crescer e fez a nossa igreja crescer. Nesses 3 anos que o senhor está conosco, a nossa igreja tem mudado muito. E eu gostaria agora, com essas palavras, honrar o Senhor por tudo isso que tem feito aqui. Te agradecer muito. E agradecer a Deus por ter, numa época em que nós achávamos que a nossa igreja estava quase que ao léu, Deus se tirou lá de longe, tantos quilômetros, e trouxe aqui. E nós, com muita paciência, e pela bondade de Deus, Ele nos ensinou a aguardar. E esse tempo que nós aguardamos foi o tempo da tua vinda até aqui, para que hoje nós pudéssemos exercer essa fé diferente, e se viver com Deus diferente. E temos tudo isso, porque o Senhor acreditou. O Senhor acreditou em nós, como igreja, e depositou toda a sua fé em Deus e nos ensinou a fazer isso também. Obrigado, pastor. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.
Glória a Deus por isso. Vem, pastor Vargas, pode vir. Pode vir. Pastor Vargas quer falar. Claro. Queridos, há uns detalhes que vocês não conhecem de como isso tudo aconteceu. E eu tenho parte nisso. Sem nenhum motivo. Entenderam mal. Sem nenhum motivo. André estava muito bem lá nos Estados Unidos, naquela enorme daquela igreja. E sempre que a gente conversava, ele falava: eu queria ter uma igreja em que eu conhecesse todas as pessoas, soubesse onde elas moram, soubesse o nome delas e tal. Mas não havia possibilidade naquela igreja daquele tamanho. E daí, do nada, de repente, em 2013, eu apareci com câncer no pulmão. Não fui fumante, não exagerei em nada, simplesmente fui diagnosticado com câncer. E ele veio me visitar, sabendo que eu ia morrer naquela data, né? Ele veio me dar a extrema unção. E daí, o pessoal da maior igreja de Joinville sabia que ele estava aqui, que ele tem toda a formação para trabalhar com pastores. Começaram um movimento, foi lindo, nós trabalhamos lá um bocado. Estava tudo arrumado para o André cuidar de todos os pastores da maior igreja de Joinville. O André seria o pastor dos pastores daquela igreja. A casa estava pronta, o local estava pronto, tudo estava pronto. Um dia o Reginaldo vai na minha casa, ele, a filha e o genro. E está sentado na minha sala, comendo a minha comida, né? E fala assim: será que a gente não podia fazer um convite para o André? Eu falei: o André já tem uma possibilidade de ficar em Umuarama. Em Umuarama, como é que chama? Joinville. Daí ele disse: mas não custa nada perguntar. Eu falei: ora, cara, a oração faz milagre. E, gente, era exatamente o tempo de Deus para a vida dessa igreja, para a mudança que houve aqui. Eu acredito que o câncer que eu tive foi só para trazer o rapaz para cá, senão ele não vinha. Não, foi em nome de Jesus. Lembra da nossa conversa lá? Não tinha outro motivo para vir. Então, quando eu vejo... Porque, gente, Deus não é um Deus de coincidências. Deus é um Deus que trabalha situações. Se ele precisar fazer uma coisa diferente para atrair alguém, ele faz. E eu creio que nós estamos desfrutando, estamos vivendo esse momento aqui, porque Deus tinha um plano maravilhoso que se cumpriu, e eu fiquei dodóizinho e agora estou bom. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O projeto dele é muito maior, envolve muito mais do que a gente pensa. Obrigado, Regi, pelas suas palavras. Quero aproveitar para dizer uma coisa. Eu falo pela Julie, que está com as crianças lá em cima. Nós amamos essa igreja, nós amamos vocês, de coração. A gente faz o que faz, não por profissão, mas por chamado, por paixão. E para nós tem sido um privilégio estar aqui 3 anos. Por um lado, aconteceu tanta coisa, né, nesses 3 anos, e parece que a gente já está aqui há muito mais do que isso. Mas a gente realmente sente que Deus tem feito tudo. É como um barco à vela aí na Bahia, né? A gente vê o barco e a gente vê as coisas visíveis, mas o que move o barco é o invisível, é o vento que enche a vela e faz com que ele tenha propulsão. Então Deus é essa parte que nos propulsiona e a gente tem visto Ele ser fiel com a gente. Então, no meu nome, em nome da Júlia, nós amamos vocês. Vamos continuar marchando, vamos continuar acreditando, vamos continuar ministrando, vamos continuar arregaçando as mangas. Deus tem muita coisa ainda pra gente pela frente. Nós vamos mostrar um vídeo do projeto todo. Para você que não sabe, esse espaço novo não é um novo templo, tá? Por isso que essas colunas estão aqui. Isso é um hall de entrada para um templo no 2º andar. Dá uma olhada no projeto todo aí. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o
Então é para aí que nós estamos indo. Deus tem muita coisa pela frente ainda. Se você